Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Somos 10 já, olha só que beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Samuel. Bom dia, Vivian. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Pedro Braga. Bom dia, quem é Henrique Marinho, que está conectando aí, né? Henrique Marinho, que vai ser nadador. Ah, Iron Man. Bruna, Davi, Gustavo, João Vitor, Mariana, Poliana. Bom dia a todos. Galera, deixa eu só terminar de abrir o plural aqui, para a gente poder selecionar o livro de vocês, para a gente poder começar a nossa aula, né? Antes disso, eu precisava falar com vocês, né? A gente precisa desenrolar aquela questão das atividades que a gente tem que fazer, mas o professor não manda, né? Ô, cara enrolado. Bom, eu havia selecionado umas questões para poder mandar para vocês, e antes de enviar, a gente sempre faz o quê? Responde as questões, né? Organiza ali, pensa direitinho sobre elas. E eu vi que as questões estavam meio, sabe, fora do que a gente trabalhou. Então, eu resolvi elaborar outras questões para poder mandar para vocês. E pensando nisso, cadê, gente? Segunda série, livre, língua portuguesa, cadê o resto dos livros? Não estou achando o resto dos livros aqui. 5, 6, 7 e 8. Tá errado. Deixa eu tentar de novo aqui. A língua portuguesa. Segunda série do ensino médio. Aqui. E livre. Beleza. Busca. Vê se agora vai. Só tá aparecendo para mim livro 7, livro 8, livro 6 e livro 5. Por que será, hein? Aqui é pro terceiro, o restante dos livros? Não é possível. Os do terceiro são outros. Vamos ver aqui. Buscou. Buscar. Agora vai sair livro pra caramba, hein? Aí, agora sim, ó. Peguei todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ainda tem mais uma página. Uhum. Beleza. Vamos lá, então. Tchururu, 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 tchururu. Galera, ó, cara de bravo, velho. Tô não, tá tudo bem, tô tranquilo. Tô tranquilo. Ah, bom, é só a parte da manhã mesmo, né? A parte da manhã a gente já fica. É isso mesmo, já chega mandando um ok aí para poder marcar sua presença na aula, né, galera? Aí, não dá nem um bom dia. Eu dei bom dia, moço. Ah, você tá falando da galera que chega dando um ok, né? Bom, vamos conversar? Então, eu preciso de umas atividades de vocês. Essas atividades, como eu disse, eu já havia separado e, cara, é muito trabalhoso. Eu vou compartilhar aqui com vocês só para que vocês vejam como que é trabalhoso formatar essas atividades para vocês. Deixa eu compartilhar aqui o meu navegador, só para que vocês consigam ver. Olha só, para criar elas aqui no. Sai, trem, não é eu sei que eu quero, não, vaza. Rapidão. Ah, foi. Olha aqui. Para poder criar esse negócio aqui no Google, ó, tá vendo aqui? Eu tenho que, primeiro, colocar um enunciado, depois eu tenho que pegar e colocar item por item aqui, não dá para eu jogar tudo de uma vez. Então, quer dizer, tô, né, fazendo aqui meticulosamente para poder ficar um negócio tranquilo para vocês, massa, de acordo com o que a gente trabalhou, tá certo? Então, assim, hoje, até ali mais ou menos por meio-dia eu já terminei. Vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp e no portal da escola, tá bom? Vou mandar para o pessoal da escola, né? E não, impreterivelmente, não tem como passar de hoje. Eu vou terminar esse negócio até meio-dia eu tô mandando para vocês. Vou mandar duas atividadezinhas de 8 questões para vocês,
tá certo? 2 atividadezinhas de 8 questões para vocês, para poder compor a nota daquelas tarefas, lembra que vocês tinham que entregar sempre, aquela coisa toda, né? Porque a gente não vai se encontrar para eu poder olhar o que eu pedi que vocês fizessem no livro. Então, qual a questão que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês respondam para mim o quanto antes, né? Para que eu possa fechar a nota de vocês, beleza? Vou colocar um prazo até para. Vocês acham que para que dia que dá para poder, até que dia que vocês acham que é legal para poder resolver isso aí? E sobre sua prova, professor, vai cair o que exatamente? Bom, Júlia, como é que foi o simulado? Fala para mim aí, uma escala de dificuldade de 1 a 5. Volta aí para mim, a escala de dificuldade que vocês encontraram aí no simulado. 3, 3, 3 tá massa, foi tranquilo, 2, beleza. Eu pensei que a galera ia encontrar esse nível de dificuldade mesmo, assim, né? Médio, né? Não coloquei uma coisa de graça, porque eu acho que, né? Só buguei no Humberto. Eu não coloquei um negócio que foi de graça, porque eu acho que isso aí também não existe, né? A gente tem que construir algum conhecimento, certo? E eu acho também que tem que ser um negócio, né, que construa, mas também não posso massacrar vocês, né? Haja vista que a modalidade de ensino que a gente está utilizando aqui é novo para todo mundo, né? É complicado. Eu não estava entendendo nem a piada. Ai, ai. É, porque o Humberto, dois Berto, né? Omar, Osmar, né? É um erro gramatical, então é essa parada lá da piadinha. Eles não acharam que eu ia deixar de colocar alguma coisa que me marcasse, né? A minha personalidade dentro das questões. Eu ia colocar Humberto, mas vi o Viviane e achei mais engraçado no plural do que o Humberto. Vivianes? Sabia, professor. Bom, galera, então eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente fez o simulado, vai fazer uma prova, né? E eu preciso dessas atividades. Vocês acham que até o final de semana vocês conseguem resolver para mim? São dois questionários só com 8 questõezinhas e vai ser assim, ó. Olha só, são 8 questões, 6 vão valer um ponto. Não, peraí. 4. Peraí, um e meio, 6, um e meio, 6. 4 vão valer um ponto, 4 vão valer um ponto e meio. Então tem que ficar prestando atenção na que vale mais para demandar um pouquinho mais de atenção nela, certo? Então vão ser 4 com um ponto, 4 com um ponto e meio. 4 de um ponto e meio dá 6 pontos. 4 mais um ponto, 4 pontos, fecha um total de 10 pontos. E aí vocês vão ser avaliados nessa questão aí, beleza? Isso, vai ser no formulários. Só não mandei ainda porque eu não consegui ainda organizar aquele formulário lá direitinho. Estou estudando sobre ele, aprendendo a mexer com ele ainda, né? E assim, eu fiz uma que ficou ótima, ficou beleza. Só que aí eu salvei no drive errado, salvei num drive que não tem nada a ver, você entendeu? Salvei num drive que o meu e-mail tá Raishnikov, entendeu? Não fica legal, né? Aí eu fiz um e-mail, né? Professorto, planeta@gmail.com para poder organizar, né, a sua a entrega desse conteúdo aí para poder ficar um negócio massa. O Carlos, o Cadu, não precisa ter medo de reprovar online, não. Isso é normal, tá? Reprovar online acontece com muita gente que faz EAD, tá? Fica tranquilo. Ubers Vals. Mateuzinho, rei de Lash HD, rei delas HD. Ai, ai, tem base não. Tinha lá, né? Meus e-mails são todos assim. Um é Raishnikov, né? O outro é benzopireno. São os e-mails que eu uso mais, né? Aí eu resolvi colocar um e-mail mais, né, formal para poder ficar tranquilo. Bom, vou terminar eles para vocês até mais ou menos o meio-dia ali, certo? 1 hora da tarde mais ou menos eu estou postando no grupo para vocês, beleza? Para que vocês consigam então responder essas atividades aqui do Google Formulários, tá certo? 2 atividades só que eu preciso que vocês façam para mim, elas vão valer de 0 a 10, prestem atenção na pontuação, tá? E
é aquela situação, vou dar um prazo para vocês. Vocês acham que até sábado dá para poder fazer isso aí? Que aí eu consigo fechar as notas na segunda, ou no domingo, na segunda eu entrego para o Célio. Fica bom? Sim? Som, testando som. Tá ótimo. É porque são dois questionáriozinhos, cara, sobre. Eu vou fazer um sobre regência e outro sobre concordância, certo? Ou vocês preferem que seja colocação pronominal, porque vocês já estão fazendo aí o simulado e a prova sobre concordância. O simulado e a prova vão ser sobre concordância, tá bom? Isso aí já é fato, né? E aí eu vou fazer, então, eu acho melhor, fazer uma lista sobre regência e a outra sobre colocação pronominal, que foram os assuntos que nós trabalhamos com mais ênfase aí, né? Se precisar de alguma, olha só, presta atenção nisso. Se precisar de algum auxílio, de algum apoio aí, tá? É só chamar. Pode falar, professor, estou estudando aqui, não consegui entender isso, não estou lembrando, tal. Me chama e a gente discute sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Vitor, não esqueci de você, tá? Sobre o material que você ainda não tem. É porque, cara, o meu menino ter quebrado meu celular foi um negócio que me atrasou demais. Eu tô por aqui, ó, com redação e com muita coisa lá, mas a gente vai conseguir resolver isso aí, beleza? Então vamos lá? Sobre a questão de nossa aula, né? A gente precisa ter uma aula aqui. Vamos lá, vamos começar agora. Paraná. Deixa eu colocar aqui no plural. Na aula passada, eu iniciei com vocês um novo conteúdo. Foi ou não foi? Sim ou não? Me ajuda aí. Sim, beleza. Foi no livro 9, não foi? 7, 8, 9. Vocês estão vendo aí agora o negócio acontecer ao vivo, né? Estou selecionando aqui ao vivo aqui para a gente poder começar a trabalhar. Vamos dar um zoom aqui para ver o que, que tem aqui nesse negócio. Muito zoom. Passou do limite. Substantivo, artigo, adjetivo e interpretação de texto. Essa é a parte que a gente tem que estudar agora, não foi isso? Que a gente começou a falar? Sim ou não? Porque a parte de. Terminei os usos do sei e do que? Não, né? Cabeça. Não terminei os usos do sei e do que. Não dá para poder usar esse livro aqui ainda. Eu tô aqui. Eu terminei o conteúdo, terminei um livro, foi com o pessoal do primeiro. Vocês não. Cadê o livro? Livro 7, livro 8. Ainda estamos aqui, ó. Não finalizou, não. Deixa eu ver se tá por aqui. Aqui, ó. Vamos lá agora, tela cheia, né? Colocação pronominal foi as muitas funções do se. Falei com vocês sobre FedEx. Falei com vocês quando o se for substantivo, quando vier um artigo antes dele, né? Falei quando ele for particular passivadora. Falei quando ele for índice de indeterminação do sujeito. Falei com vocês quando ele é partícula expletiva ou de realce, né? Parte integrante do verbo, falei, quando forem aqueles verbos que remetem à pessoa, né? Vestir-se, né? Normalmente você não veste as outras. Normalmente você não veste as outras pessoas, né? São as pessoas que se vestem, ok? Pronome reflexivo também, né? Falei para vocês a respeito daquela situação da voz verbal, quando o sujeito pratica e ele mesmo sofre a ação, né? Estou só lembrando aqui, tá bom? Ah,
E a gente entrou nas muitas funções do quê? Sobre a Igreja do Diabo. Eu li com vocês a Igreja do Diabo? Falei, recomendei, sim ou não? Hã? Gente, vai me dando um feedback aí. A galera tá caladinha. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Falei, beleza. Então, acho que a gente ficou por aqui, ó. Olha só. Quando o que é substantivo, quando ele é interjeição, quando ele é preposição, partícula expletiva de realce, que nós estamos falando do quê, certo? Estamos falando do quê, né? Sim ou não? É o nervoso da prova. Ah, tá certo, é o nervoso da prova, né? Galera, relaxa, tá? Se vocês fizeram o simulado e acharam que o simulado estava num nível tranquilo, né? Pode ter certeza que as questões da prova também, porque eu mandei 8 questões do mesmo nível, tá? Pro Célio. Vocês fizeram 4 minhas, não foram? 4 questões no simulado? Confere isso aí. Meu QI tá caindo muito. QI não cai assim não, cara. Isso é falta de atenção, tá? Relaxa. Mas vocês fizeram 4 questões minhas, certo? Vocês vão fazer mais 4 na prova, tá bom? Normalmente ela é mesclada, né? Com interpretação, língua portuguesa, você entendeu? Então fica tranquilo, tá? Mesmo nível, mesmo padrão, vocês vão tá bem. Bom, vamos lá? Substantivo, então, agora, né? Quando é que o que pode ser substantivo? Olha só. Com papel de substantivo, a palavra que é acentuada. Eu já falei sobre isso aqui para vocês, né? O que, né? E aí tem um artigozinho antes dela lá, né? E modifica e é modificada por um determinante. Ou seja, o artigo, pronome, adjetivo ou numeral possui o sentido de algo, alguma coisa, ou designa a letra do alfabeto. E aí falei para vocês, ó, Elias tem um quê de especial no sorriso, tem algo de especial no sorriso. O lugar parecia ter um quê de misterioso, né? O lugar parecia ter algo misterioso, certo? Que mais que a gente tem? Falta a letra Q nessa palavra. Então, sempre que esse Q ele tiver sozinho, tiver um acento e tiver sendo antecedido por quê? Por um artigo, um pronome, um adjetivo, um numeral, ele vai ser substantivo, beleza? Agora vamos lá. Interjeição, né? Como interjeição, a palavra que exprime espanto, admiração e deve receber acento circunflexo. Quê? Né? É mais ou menos assim. E aí, uma das características quando esse quesinho ele exprimir a ideia de interjeição é que logo depois dele vai vir um ponto de exclamação, né? As interjeições são conhecidas como palavras-frase, certo? Por que palavras-frase? Porque você tem uma letra maiúscula e logo depois dessa palavra você já tem um ponto de exclamação, que o quê? Que encerra período. Então eu tenho só uma palavra ali que ela é automaticamente uma frase, né? E ela traz uma ideia consigo nessa situação, ó. Que? Vocês já vão embora, né? Que? A conta ficou esse valor? Fulano vai pagar. Então qual é a situação, né? A gente tem aí então essa situação de espanto ou admiração, tá? Quero que vocês se atentem para isso, né? Ó, a palavra que como interjeição não exerce função sintática específica. Ela não tem uma função sintática especificada, mas ela tem o quê? Ela tem essa questão aí de ser chamada de palavra-frase, como eu disse para vocês, e ela vai expressar admiração ou espanto. A semântica dela é admiração ou espanto, tá bom? Mas função sintática específica ela não tem. Beleza? Tranquilo? Preposição. Quando é que o que vai funcionar como preposição? Quando ele ligar, olha isso aqui, ó. Quando ele ligar, né, dois termos de uma oração. Então, olha só. A palavra que assume o valor, algumas vezes, da preposição de ou para. Tenho medo de vocês errarem uma questão na prova. Agora que eu lembrei. Vocês percebam agora que esse de, né, ele pode ser substituído pelo quê? Eu tenho medo que vocês errem uma questão na prova. Nossa, a garganta ficou ruim agora. Tenho medo que vocês errem uma questão na prova. Qual a questão aí, então? Eu troquei o de pelo que e fiz as adequações necessárias para poder utilizar o que no lugar do de, certo? Então, olha só.
Das preposições de ou para. Geralmente, liga uma locução verbal com verbos auxiliares ter e haver, né? O uso do que como preposição ocorre especialmente na linguagem coloquial. Olha só, tenho que pedir meu adiantamento de férias. Então, tenho, na verdade, quem tem de fazer algo e não que fazer algo, entendeu? Essa é a grande pegada que a gente tem aí, né? As pessoas na linguagem coloquial usam mais o que do que o de, né? Certo? E aí ele vai estar funcionando. Professor, a prova é de múltipla escolha? Sim, né? Eu mandei 8 questões de múltipla escolha para o pessoal do colégio, então a prova será de múltipla escolha. Para quem não sabe, né, é de marcar o X, certo? Toma cuidado, né? Ah, marquei sim ou não? Nossa, eu marquei X, né? Não, não, eu marquei falso. Toma cuidado com isso. Ela é de múltipla escolha. Normalmente provavelmente vocês vão fazer ela pelo Google Forms também, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu acho que está sendo a única forma aí de organizar atividades para poder avaliar vocês está sendo o Google Forms, né? Bora lá. Então a gente tem aí, ó, olha só. Tiveram de nos emprestar dinheiro para a cirurgia. Tá vendo isso? Tiveram que nos emprestar. Na hora de falar, a galera usa bastante o que no lugar do de. Então esse que assume o quê? Assume a função de preposição, certo? Porque deveria ser uma preposição ali, né? Quem teve de fazer algo e não teve que fazer algo. Só que a gente usa o que aí, nesse lugar, né? Terminada a temporada, teremos pouco que fazer. Tá vendo isso? Terminada a temporada, teremos pouco que fazer. Teremos pouco para fazer. Pegou? Essa é a ideia, né? Então, ele funcionando como preposição. Depois, partícula expletiva ou de realce. Quando falar de partícula expletiva, é só para poder dar realce, é só para poder enfatizar, entendeu? Então, normalmente ela é uma repetição. Olha isso para você ver, ó. No caso, a palavra que ou a expressão é que tem apenas função de enfatizar o enunciado, podendo até mesmo ser excluída do contexto. Normalmente ela está repetida, ela pode ser excluída sem problema nenhum. Dá uma olhada. Giovana quase que foi atropelada. Tá vendo isso? Giovana quase que foi atropelada. Giovana quase foi atropelada. Dá na mesma, né? Dá na mesma. Mas aí tá para enfatizar, tá? Eles é que sabem de seus problemas. Eles sabem de seus problemas. Dá na mesma, né? Mas dá um realce. Se eu coloco, dá uma realçada a mais, tá bom? Depois, eu é que não vou denunciá-los. Quer dizer, eu não vou denunciá-los, né? Então, esse que aí, ele está funcionando como partícula expletiva, né? É a mesma coisa que você chegar em casa, né, com fome, depois de voltar do colégio, e falar, mãe, o que que tem para o almoço? Presta atenção nisso. O que tem para o almoço? Você repetiu o que e o que de novo, né? Por quê? Porque o que já é de pergunta, pronome interrogativo. E esse que aí, partícula de realce, partícula expletiva. Então, você só precisaria perguntar assim, mãe, o que temos para o almoço? Pronto, acabou, né? Não precisaria de colocar o que tem para o almoço. Mas normalmente as pessoas dizem assim, tá certo? Essa é a ideia aí, beleza? Partícula expletiva ou de realce. Vamos lá. Quando for advérbio, há casos nos quais a palavra que intensifica um adjetivo ou outro advérbio. Assim, equivale também a advérbio. Por quê? Porque se intensificar um adjetivo ou um advérbio, está fazendo a função de advérbio de intensidade. Sim ou não? A função sintática é de adjunto adverbial de intensidade, como está escrito aqui, né? Que lindas são essas flores, né? Que fartas foram aquelas refeições, que longe é a sua casa, né? Então, esse que, quando ele faz essa intensidade aí, né? Ele, então, ele tá funcionando como advérbio de intensidade, tá bom? Tem muita gente que usa isso, né? Nossa, sei lá, e coloca o que, né, para poder intensificar um adjetivo, né? Passa uma mulher bonita na rua, nossa, que mulher bonita, né? O professor faz uma atividade, coloca na prova, a galera, ninguém consegue responder, nossa, que atividade canseira, né? Que questãozinha difícil. Então, esse que aí, ele está sendo o quê? Está funcionando como conjunção, como advérbio de intensidade. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Se entenderam, dá um ok aí.
Beleza. Chuchu, beleza. Massa. Eu tô achando que eu vou adotar a prática de jogar o livro no slide, né? Fica bem mais tranquilo, a gente não perde tanto tempo copiando e não mata vocês de copiar do quadro também. Galera toda abre o livro lá, acompanha, faz suas anotações ali, as anotações que eu fizer no quadro a respeito do conteúdo, eu acho que vai ficar legal. Melhor do que eu encher aquele quadro né? Hércules Rosa? Como assim? Hashtag Hércules Rosa. Ah, é a luz, velho. É a luz, né? Ó, não tô tão rosa assim, não, ó. Tô não, né? É a luz. Na verdade, tá faltando iluminação aqui, né? Eu tô de frente para uma janela, só que, deixa eu ver se abrir a janela aqui vai melhorar um pouquinho. Melhorou? Tô menos rosa? Tá vendo que de cá tá pegando mais luz do que de cá? É por causa da janela que tá mais à direita, né? Parecendo backyardian. Backyardigan. O que é isso, velho? Muito branco. Não que antes estivesse ruim. Beleza, de boa. Vamos lá. Olha só. Vocês me fizeram perder o fio da meada, né? Mas vamos lá, fazendo observações sobre mim. Eu falo para vocês comentar se tá entendendo, vocês, né? De Majin Buu passou a redor do crepúsculo. É para acabar mesmo. Vamos lá. A diferença são duas diferenças, né? É só a aparência mesmo. Vamos lá? Conjunção coordenativa explicativa. Cara, isso aqui vocês já viram quando eu falei de... Tá, mas vocês perceberam o corte do cabelo e a franjinha? Ai, meu Deus do céu. Mudei o corte do cabelo, né, pra ficar mais clean, mais tranquilo, porque aquele cabelão tava... Velho, eu tava numa situação que o negócio tava tenso, velho. Eu tava de quarentena mesmo, meu cabelo tava assim, ó, né? Vocês viram que as últimas aulas eu tava dando aula de boné, né? Porque o cabelo tava incrível de gigante, velho. Eu tava Black Power mesmo, quase igual aquela foto que tá no meu Facebook, né? Ah, toquinha do Tais, boné, tava achando um jeito aqui para poder resolver, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos seguir. Vocês estão me dispersando, igual vocês fazem na sala de aula. Vocês já estão se adequando ao ambiente virtual para poder promover uma situação de dispersão, né? Eu tô vendo que vocês estão se aprimorando aí. Vamos lá? Qual a situação, então? Conjunção coordenativa explicativa. Então, ela vai funcionar na mesma situação do porquê ou do pois antes do verbo. Lembra? Então, olha só. Quando é elemento de ligação entre duas orações coordenadas, então perceba, você olhou para as duas orações, uma não depende da outra para poder ter sentido, e tem um quezinho lá no meio, vai ser o quê? Explicativo. Então, dá uma olhada. Sendo a segunda oração introdutória de uma explicação ao que foi dito na primeira, a palavra que funciona como conjunção coordenativa explicativa. Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha os exemplos. Aguarde a nossa volta, que não demoraremos. Poderia ser um porquê aqui? Poderia ser um pois? Poderia. Então, se ele está no lugar do porquê ou do pois ali, e as duas orações são coordenadas, ou seja, a primeira não depende da segunda e a segunda não depende da primeira para ter sentido, e a segunda está exprimindo uma explicação com relação ao que está sendo dito na primeira, com certeza o quezinho vai ser conjunção coordenativa explicativa. Ficou claro? Ou eu falei muito rápido? Vivian? Chamar a Vivian, porque a Vivian, né, ela sempre me cobra isso, que eu falo muito rápido, que eu preciso respirar. E aí, conseguiram compreender? Fala comigo. Sabia que eu tinha falado muito rápido. Então vamos lá de novo, presta atenção. Quando eu tiver um período com duas orações, igual vocês estão vendo aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Duas orações, deixa eu tentar selecionar elas. Duas orações. Onde eu tenho duas orações? Eu tenho aqui, ó, não fique preocupado, é a primeira.
e tudo terminará bem é a segunda, beleza? Para dizer que tudo vai terminar bem, eu tenho que dizer para não ficar preocupado? Para dizer para não ficar preocupado, eu tenho que dizer que tudo terminará bem? Não. Então uma não depende da outra, certo? Só que a segunda é a explicação de eu estar dizendo para não ficar preocupado. Por que que eu não devo ficar preocupado? Porque tudo terminará bem. Pegou? E aí, perceba então que o quezinho aqui é que está fazendo a ligação dessas duas orações. Se ele está fazendo a ponte, né, que é síndeto entre as duas orações, ele é a conjunção coordenada sindética. Sim ou não? E aí, nesse caso, está dando a ideia de explicação. Por isso que é conjunção coordenativa explicativa. Ficou claro agora? Massa. Amandinha, entendeu? Sim ou não? Beleza. Então vamos lá. Comigo, conjunção coordenativa aditiva. Agora, presta atenção. É a mesma situação da de cima, só que agora, o que que acontece? A segunda oração vai ser o quê? Uma adição da primeira. E eu vou ter o quezinho lá. Se ele tá lá e ele tá ligando as duas orações, mas a segunda tá dando a ideia de adição, então ele vai funcionar como conjunção aditiva. Então presta atenção nisso. O que pode aparecer nas conjunções coordenativas, certo? Presta atenção, ele pode aparecer ligando orações coordenadas e você vai olhar então o sentido da segunda oração. De acordo com o sentido da segunda oração é que você vai classificar esse quezinho, que tipo de conjunção coordenativa que ele é. Se ele é explicativa, se ele é aditiva, se ele é alternativa, como está mostrando ali no terceiro momento. Tá vendo aqui, ó? Todas, conjunção coordenativa explicativa, conjunção coordenativa aditiva, conjunção coordenativa alternativa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem ainda subordinativo integrante, mas vamos ver essas três aqui primeiro. Já vimos a explicativa. Vamos lá. A palavra que exerce o papel de conjunção coordenativa aditiva quando une duas estruturas coordenadas, sendo a segunda uma oração, sendo a segunda oração uma afirmação que se acrescenta à afirmação da primeira. E pode ser também uma negação, tá? Que se acrescenta à negação da primeira, né? Tanto pode ser afirmação como negação. Então vamos dar uma olhada? Olha só. Os alunos faziam o trabalho escolar a fim de passarem de ano. Então, quer dizer, ó, os alunos faziam o trabalho escolar a fim de passar de ano. Então, quer dizer, que eu tenho aí, os alunos faziam o trabalho escolar a fim de passar de ano. Né? Essa é a situação que a gente tem aqui. O que está no lugar do e. Tá vendo isso? Olha aqui, ó. Ó, você percebe aqui, né? Tranquilo? Ficou claro isso para vocês? Se ele tiver no lugar do e, do também, né, do não só, mas também, né? Aí então a gente tem essa classificação aí. Isso aqui é raro de acontecer, tá bom? É por isso que vocês estão, né, não estão assimilando tanto essa situação aqui, porque é uma coisa mais rara. Mas o que que acontece? Quando a gente estuda gramática, a gente estuda com todas as possibilidades da língua, né? Por exemplo, quando eu ensinei para vocês sobre ortografia, né? Ortografia? Não, plural dos substantivos. Eu falei sobre paú, lembra disso? E aí falei que o plural é pauís, né? Para fazer o plural lá terminado com AL, eu tenho que colocar o quê? Tirar o UL, aliás, que é paú, né? E colocar pauís. E aí, o que que acontece? Olha isso. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Paú, o plural de paú é o quê? Pauís. Por quê? Porque eu tiro, olha só, o L e coloco o IS no lugar do L. Cara, e aí você olha assim e você fala, caramba, velho, pra mim isso era Paul, né, do Paul McCartney. Lembra da piadinha lá, né? É... Lembra da piadinha dos Beatles, né? Tem uma piadinha dos Beatles lá, que o cara chega, bate na porta, né? E aí o... Quem que atende, velho? Esqueci o nome do cara que atende. É um dos integrantes atende, né? E o cara pergunta assim, o Ringo Starr? Aí ele falou, não, saiu. Aí ele saiu para onde? Foi Paul McCartney no correio, né? E o John? Aí ele, Lennon, né? Então, essa situação aí. E aí o que acontece? Tem essa questão do Paul, né? Mas não é Paul, é Paul.
que é um paú? Eu falei com vocês em sala de aula, né? Paú é o quê? Uma região que é toda inundada, né? Inundada nada, encharcada. São o quê? Os pântanos, os mangues, os lodaçais, certo? É chamado também de paú. Então a gente tem essa situação aí. A galera. Vocês não acharam que eu ia deixar de contar uma piadinha aqui, né, pra galera? Miserável é um gênio. Não lembro desse exemplo, não. A Vivian não lembra do exemplo do Paul, né? Piadas fodas com Hércules, episódio 895. Tô quase me equiparando a One Piece, né? Com os episódios de piadas. Vamos lá. Ô, Vivian, mas é o seguinte, por que eu falei desse exemplo aqui para vocês? É porque, cara, aonde você vai usar Paul na sua vida? Tá entendendo? É a mesma coisa disso aqui, ó. Aonde é que você vai usar o que no lugar do e? Se é tão mais fácil usar o e ali como conectivo aditivo, entendeu? Então, a gente só mostra por quê? Porque existe, você entendeu? A gente só mostra porque existe. Mas que vocês vão utilizar, raramente isso vai ser utilizado, tá bom? Raramente isso vai ser utilizado na vida acadêmica de vocês. Tranquilo? Compreendeu? É só por conta disso, né? Paú, então, é lodaçal. Mas o que que acontece? É a única palavra que eu tenho que termina com o L, entendeu? Para poder exemplificar aqui a regra. Se existe uma palavra que cabe dentro da regra, eu tenho que mostrar essa palavra para poder, né, mostrar para vocês como funciona. Vamos lá. Eu joguei One Piece aí na roda aí porque eu sei que é polêmico, né? A galera discute muito a respeito de One Piece aí pela quantidade de episódios que tem o anime. Eu comecei a assistir, mas não consegui terminar tudo, né? Vamos ver se nessas férias agora dá. Não sei. Vamos pensar nisso. Galera, depois, como conjunção coordenativa alternativa. Essa ficou clara? A aditiva ficou clara para vocês? Dá um ok para mim. Beleza. Massa. Então vamos lá. Quando ela for alternativa, então ela vai estar substituindo uma conjunção alternativa. Beleza? É simples, é óbvio, é o avá, né? Presta atenção aqui, ó. A palavra que exerce o papel de conjunção coordenativa alternativa quando une termos da mesma oração, sendo o segundo entendido como uma alternativa ao primeiro. Dá uma olhada, ó. Naquele horário, apenas um que outro permanecia na rua. Nossa, ficou tão estranho, né? É o mesmo caso lá da conjunção coordenativa aditiva, né? Você não vai usar, velho. Naquele horário, apenas um ou outro, né, permanecia na rua. Tá vendo? Você não usa o quê? Só que há a possibilidade de se fazer esse uso aí fica correto de acordo com as normas da gramática. Então, se há a possibilidade, vai ser colocado aqui para vocês na teoria. Mas, na prática, velho, nem para escrever em norma culta você não vai usar isso aqui. Você vai preferir o quê? Uma conjunção que seja própria daquele negócio ali. Certo? Apenas um ou outro permanecia na rua. É isso, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que existe essa possibilidade. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Conjunção subordinativa integrante. Vocês sabem que a conjunção subordinativa integrante ela tem duas funções. Sim ou não? Ou ela vai introduzir oração subordinada substantiva, que são aquelas 6 copas, lembra? Ou então ela vai introduzir oração subordinada adjetiva, que é a restritiva e a explicativa, né? Então são 8 casos aí. Verdade, vai acabar a aula. Galera, então vamos parar aqui, ó, na conjunção subordinativa integrante, tá? Ali para mais ou menos 13 horas, eu coloco no grupo aqui para vocês, você entendeu? E eu gostaria mesmo que vocês respondessem para mim o mais rápido possível, para eu já ir organizando as notas de vocês. Pode ser? Beleza?